E aí a gente tenta discutir aí a proposta, quem tiver reflexões para apresentar traz, e depois a gente vai discutir uma outra proposta de redação na mesma estrutura que a gente fez na aula passada, né? De tentar pensar qual que é a nossa opinião, quais são os nossos argumentos para sustentar essa opinião e qual é a nossa proposta de intervenção para esse problema que eu vou apresentar na proposta de hoje. Na semana que vem, eu vou dar 2 aulas seguidas para vocês, para a gente fazer alguns exercícios de interpretação. Então, eu peço, por favor, que vocês não faltem e que vocês entrem às 7. E aí a gente vai dar uma pausa nas discussões de proposta e vai ter esse período um pouco mais estendido para fazer alguns exercícios do Enem, para ver como é que a gente está, quais são as nossas dificuldades de interpretação, discutir algumas questões, enfim. Pedro, eu vi ontem que você me mandou um e-mail com as suas redações, eu te agradeço. Eu não consegui olhar hoje, porque segunda-feira é um dia bem corrido para mim. Mas eu olho antes da semana que vem e eu te retorno por e-mail mesmo, tá? E aí a gente vai se comunicando por esse canal, assim, para esse atendimento mais individual. Quem mais tiver redação e quiser me mandar, pode ficar à vontade. Eu vou colocar aqui o meu e-mail de novo. Não é incômodo, tá? Eu gosto, eu peço que vocês mandem, porque assim a gente consegue ver como é que tá, quais são as dificuldades, que estão precisando de ajuda, enfim. Estou aqui para isso, tá? Contem comigo. Então, pessoal, na aula passada, a gente estava debatendo essa proposta de redação aqui, né? Que era a proibição de jogos de azar no Brasil. E aí a gente tinha lido uma reportagem sobre a Comissão de Justiça ter autorizado, né, a cassino, bingo, jogo do bicho, corrida de cavalo. Aliás, aprovado o projeto de lei, né, que legaliza jogos de azar. A gente também tinha lido a matéria da Folha, falando sobre esse mesmo tema. A gente também tinha debatido sobre a questão da propaganda, né, do jogo do Tigrinho, se tão presente ali nas nossas redes sociais. E, por fim, a gente tinha falado da ludopatia, que é a doença de pessoas viciadas em jogos de azar, né? Então, do caso dessa moça, dessa Patrícia, que ela vendeu coisas da casa dela, ela gastou mais de 80 mil reais para jogar no Tigrinho. E aí a gente tinha comentado de outros casos. E aí eu sei que a opinião da turma ficou muito dividida, né, na aula passada. Algumas pessoas tinham entendido que o caminho era a proibição mesmo dos jogos de azar, e outras pessoas tinham falado que o certo é permitir jogos de azar, o Estado regular esses jogos e ficar meio que pela responsabilidade do jogador, que ele não caia em problemas maiores. Eu queria saber se vocês conseguiram pensar em propostas de intervenção. Queria ouvir um pouco vocês. Porque a gente debateu bastante, né, sobre a nossa opinião e tal, mas a gente não pensou em como a gente soluciona esse problema, né? Que, sendo a favor ou sendo contra, a gente tem que reconhecer que tem pessoas que estão viciadas nesses jogos, estão com esses problemas. E aí eu queria ouvir vocês. Vocês refletiram, pelo menos ao longo da semana? Tem alguma opinião? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Pode falar, Pedro. Acho que você ainda não chegou a ver, né? Não, ainda não consegui abrir. Vou fazer isso amanhã cedo. Bom, eu não vou dizer então a nota que eu tirei no Sapiens, porque daí eu quero que você avalie, eu gostaria que você avaliasse Tá por bom. você mesmo. Mas eu vou citar então as coisas principais que eu adicionei na redação. Só queria deixar claro que eu pensei em colocar, eu tinha pesquisado, eu tinha pesquisado no Google casos envolvendo casos envolvendo essa questões de golpes, porque acho que é evidente para todo mundo que sim, existem casos de apostas, esses jogos online, principalmente jogos online, que já deram golpes e estavam envolvidos em esquemas criminosos. Eu tinha até pensado em colocar, por exemplo, do Tigrinho, que ele está sendo.
que está sendo investigado com mais de 500 casos, mas como eu imaginava que eu estaria numa prova fisicamente lá no dia da redação, decidi não colocar. Mas os pontos que eu abordei é que esses jogos, eles são jogos que você tem que apostar, que dependem da sua sorte, que foi aprovado pela Comissão de Justiça e Cidadania. Eu botei, né, que esse órgão, a CCJ, autorizou isso com a justificativa de que apostas trazem crescimento social e econômico. Porém, como a justificativa para ir contra isso, eu coloquei que para pessoa ganhar muito dinheiro, muitas pessoas vão ter que perder esse dinheiro. Além também de envolver esquemas criminosos e golpes, eu também coloquei a questão da ludopatia, que causa sérios problemas para as pessoas, tanto financeiramente quanto na saúde das pessoas. Eu acho que, como uma solução, seria fazer uma pressão popular para a CCJ revogar essa lei, proibir a divulgação de cassinos em plataformas online no Brasil, informar as pessoas os riscos que isso pode causar, que interagir com esses jogos podem causar. Resumindo, foi isso. Legal. Eu acho que isso que você falou da pressão popular para revogar a lei é muito interessante, né? Porque bate com o interesse ali do Senado, mas faz sentido a partir da sua tese de que esses jogos têm que continuar proibidos. E isso que você trouxe para a gente sobre proibir a divulgação é uma solução que foi apresentada com a questão do cigarro no Brasil, né? Então, hoje em dia, a gente não vê mais comercial do Marlboro, do Hollywood na televisão. Eu não tenho memórias, pessoalmente, porque eu acho que é uma coisa mais antiga, mas eu já pesquisei, eu já vi que a Hollywood, por exemplo, tinha até festival de música no Brasil, né? A marca de cigarro, acho que nem existe mais esse cigarro. Mas de e que a Hollywood na época era ligada ao sucesso. Então, do mesmo jeito, eu tô falando isso para fazer um paralelo, que da mesma forma que o Tigrinho é vendido como um sonho, né? Que você vai apostar e aí tem um monte de MC falando, um monte de influenciador, Deolane, Gustavo Lima, essa galera toda aí, ligando a riqueza deles às apostas, e a Bet, na época tinha, tipo assim, quem tem sucesso, quem é descolado, fuma Hollywood, por exemplo. E aí, uma solução que o governo encontrou, então, é proibir esse tipo de propaganda e colocar, né, atrás da caixa de cigarro os avisos do Ministério da Saúde, né? Que você pode pegar câncer, que você pode morrer, que pode induzir o aborto, que causa problema respiratório. Então, eu acho que é um paralelo bem legal, Pedro, que você traz. Não sei se foi proposital, mas além de proibir a propaganda, obrigar que essas casas de aposta façam uma propaganda negativa, né? Que conscientize dos riscos da aposta. Eu não tenho certeza se bebida alcoólica também está proibido fazer propaganda, ou se está com regras mais duras, mas eu sei que é obrigado agora, toda vez que passa, né, propaganda, falar beba com moderação, proibido para menores de 18 anos. Então, eu acho que nessas questões muito polêmicas assim, é uma boa saída. Partindo do princípio, né, claro, que se for proibido, então não tem que fazer propaganda porque é proibido, mas de que se esse projeto de lei passar, é uma boa solução para tentar mitigar os danos que isso causa, né? Mais alguém tem alguma proposta de intervenção? Ou quer falar alguma coisa? Alguém que estava com dúvida na semana passada tem outras impressões? Não? Bom, pessoal, então eu vou passar para o tema de hoje da nossa aula, tá? Tá bom.
E aí, eu queria elogiar vocês, porque semana passada foi muito legal, né? Um monte de gente que geralmente não fala na aula, falou, deu opinião. Então, eu queria encorajar vocês a participar de novo na aula de hoje, porque isso enriquece muito o debate, né? Então, além de agradecer, eu queria convidar vocês a opinarem também no tema da proposta de redação de hoje. E quem não se sentir confortável, vai escrevendo aí no papelzinho. Tese, qual que é a minha opinião sobre esse tema que a professora está falando? Aí vai listando os argumentos. Não precisa escrever uma redação agora, ao vivo, mas vai listando os argumentos, vai pensando numa proposta de intervenção. É assim que a gente se prepara para fazer a nossa redação, tá? E já está no Drive também, essa proposta aqui. E aí eu peço que vocês, na medida do possível aí, dentro da possibilidade de cada um, escrevam a redação na estrutura que a gente estudou. Então vamos lá, gente. Textos motivadores. Texto 1. Etarismo é a discriminação por idade contra indivíduos ou grupos etários com base em estereótipos. O etarismo é um tipo de preconceito e pode assumir muitas formas. Isso vai desde atitudes individuais até políticas e práticas institucionais que perpetuam a discriminação etária. O termo etarismo foi usado pela primeira vez pelo gerontologista Robert Butler para descrever a discriminação contra adultos mais velhos. No entanto, o conceito evoluiu para ser frequentemente aplicado a qualquer tipo de discriminação com base na idade. Logo, pode envolver preconceito contra crianças, adolescentes, adultos ou idosos. Então, esse primeiro texto apresenta para a gente o conceito do etarismo. Texto 2. Os jovens são preguiçosos. Alguém falou alguma coisa, gente? Não. Tá. Texto 2. Os jovens são preguiçosos e não respeitam as autoridades. Os mais velhos não são inovadores e não sabem lidar com tecnologia. São inúmeros estereótipos ligados à idade. O preconceito relacionado à faixa etária é algo tão comum que ganhou até nome, etarismo. E segundo uma pesquisa da plataforma de vagas InfoJobs, ainda é comum enfrentar situações em que os estereótipos falam mais alto. De acordo com um levantamento que ouviu mais de 1.200 profissionais, cerca de 57% dos entrevistados passaram por algum preconceito devido à sua idade. Ao todo, 55% dos participantes fazem parte da geração X, que é a geração antes da minha. Então, as pessoas ali que passaram dos 40 anos. 36% da geração Y, que são os millennials, que é essa galera que tem ali entre 28 e 40 anos. E 9% da geração Z, que eu imagino que seja a geração que vocês todos fazem parte aqui, ou pelo menos a grande maioria. Texto 3. Vantagens de investir na diversidade alta. Opa! A perpetuação do preconceito etário pode ser altamente prejudicial para uma sociedade que envelhece a cada dia, razão pela qual é preciso gerar oportunidades iguais para todos os profissionais mais maduros. Desculpa. Razão pela qual é preciso gerar oportunidades iguais para todos os profissionais mais maduros. Quando integradas, diferentes gerações oferecem a cada indivíduo uma excelente oportunidade de desenvolvimento de competências, assim como agregam à empresa muitos benefícios importantes para o crescimento e lucratividade do negócio. E aí é um texto da Associação Brasileira de Recursos Humanos falando aí sobre a importância de pessoas de idades diferentes trabalharem juntas numa empresa. E por último, pessoal, essa propaganda aqui da Prefeitura de Curitiba, que é: minha idade não limita a minha criatividade. É a Jane, uma professora de 66 anos, que é youtuber e mestra em educação. Proposta de redação. Então, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto dissertativo argumentativo na modalidade de escrita formal da língua portuguesa sobre o tema promoção da diversidade etária no mercado de trabalho brasileiro, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. E aí, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, qual que é a ideia hoje? Que a gente tente pensar numa redação sobre a diversidade de idade no mercado de trabalho. Quando a gente fala de etarismo, a gente está falando tanto
de quando a gente está dentro do mercado de trabalho, né, nesse contexto, tanto de quem está ali com seus 18 anos, está tentando entrar no mercado e não consegue uma primeira experiência, quanto pessoas que já têm muitos anos de bagagem, mas que depois de certa idade não conseguem mais arrumar emprego ou não arrumam mais empregos com cargos que já ocuparam em algum momento por conta da idade. E aí eu queria saber sobre vocês, assim, o que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que tem esse preconceito no mercado de trabalho? Vocês acham que isso é viagem? O que vocês pensam sobre o tema? Ah, eu, eu tenho minha opinião sobre o tema, eu só acho que esse é mais um daqueles que eu acho que é difícil escrever na redação, porque promover, qual seria a proposta? Promover diversidade e inclusão de idades no mercado? Uhum. Isso, promoção da diversidade etária no mercado de trabalho. Tá. Eu acho, na minha opinião, eu particularmente tendo a dar mais valor para a opinião dos mais velhos, não no sentido de tipo, eu descredibilizo a opinião de quem é mais jovem, não. Eu não descredibilizo. Só que eu acho que pelo fato do mais velho já estar vivendo mais tempo, eu acho que ele tem mais conhecimento, ele tende a ter mais sabedoria. Ah, eu tendo a dar, às vezes, um valor pro mais velho. Que nem nos nossos pais, tipo, a gente tende a dar mais valor pros nossos pais, na maioria das vezes, do que, sei lá, para amigos ou desconhecidos, certo? Eu não sei se isso é com todo mundo. Mas eu realmente sinto que tem essa questão, acho que um pouco do mercado, tipo, tem jovens que não dão muito valor para os mais velhos, tem mais velhos que não conseguem entender o ritmo de aprendizado dos jovens. Então você traz o choque geracional, né? De que os mais velhos têm um pouco de dificuldade de entender o pessoal mais novo, e o pessoal mais novo não dá tanto valor para as pessoas mais velhas. Seria exatamente isso. Tá. Vitor, eu não sei qual é esse filme Senhor Estagiário. Eu vou dar uma pesquisada aqui, mas se você quiser falar por que você lembrou do filme, eu tô dando uma lida aqui. O Robert De Niro faz um personagem que com 70 anos tenta ser estagiário, sênior em um site de moda. E aí, tá. Eu não assisti o filme, então não consigo opinar, mas eu vou assistir porque parece divertido. Gosto de filme de comédia. Mas pelo que eu tô entendendo aqui, é uma pessoa de 70 anos que tá ocupando um cargo de estagiário, né? Que é mais comum de a gente ver com pessoas mais jovens. Eu queria saber de vocês, quem já está no mundo do trabalho, se vocês sentiram alguma dificuldade no sentido de não ser levado a sério, talvez, no seu local de trabalho, por conta da idade de vocês. Ah, eu não, eu não lembro de nenhum caso recente. Eu já estou no mundo do trabalho e eu não me recordo de um caso assim recente que eu não tenha sido levado a sério, coisa do tipo. É mais, talvez, nessa parte de tipo tentar, porque as pessoas com que eu trabalho não são tão velhas assim, mas às vezes tem relações que às vezes tipo no trabalho que talvez seja difícil para eu entender como eles pensam e tal, com as pessoas com que eu trabalho. Às vezes eu tento trabalhar, às vezes eles trabalham comigo
Às vezes eu acho que por falta de comunicação minha, ou talvez também pela parte deles, fica difícil, tipo, trabalhar em conjunto. Certo. Pode falar, Angelita. Boa noite. Na verdade, eu sou um aluno espião, na verdade. Eu fico estudando junto com minha mãe. Minha mãe, ela tá participando da aula, ela tá aqui do lado. Oi, gente, boa noite. Que legal. Como é seu nome? Meu nome é Frank. Eu acho Oi, que eu já Frank. entrei, eu já participei de algumas aulas já entrando com a minha conta, mas aí para ser mais fácil eu fico estudando com minha mãe, eu fico aqui do lado. Ai, que legal que vocês estão estudando juntos. E no meu trabalho eu tenho muito problema com essa questão, por exemplo. Às vezes tem esse choque. Porque, por exemplo, eu tenho 23 anos e no local onde eu trabalho eu tenho pessoas com uma idade maior, tipo, 43 anos, 45 anos. E às vezes quando eu vou expressar uma ideia minha, eu tenho muito conflito, porque, tipo, as pessoas às vezes não levam muito a sério porque falam, é um rapaz jovem, não é assim, ou tem uma dificuldade, eu acho que muito. Eu tenho uma dificuldade para poder, tipo, inserir minha ideia, sabe? Acho que Uhum. por conta da idade as pessoas, tipo, não levam muito a sério, ou sei lá, não abrem um espaço para pelo menos ouvir e debater, sabe? Sobre ela. Tipo, é moleque. Isso. Tá. É. E às vezes eu acho que, por também questões até naturais, eu acho que acontece isso com a maioria da gente que é jovem também. Não vou ser também cruel aqui a ponto de dizer que eu não faço isso, mas às vezes eu acho que por questão de realmente ter essa cultura, às vezes quando alguém, às vezes com uma idade assim, né, maior que a minha fala algo, eu falo assim, acho que o cara tá, sei lá, às vezes o cara tá viajando, sabe? Ó, não Uhum. funciona assim é só na mente dele que funciona dessa maneira, mas na realidade não vai dar certo. Acho que eu sinto, sabe, essa questão, vocês estavam comentando sobre esse choque de gerações e realmente existe. Eu sinto isso no dia a dia, sabe? É porque às vezes a gente tá. Quando a gente é novo, e a gente chega também no mercado de trabalho, a gente chega cheio de ideias, cheio de ânsia, né? E aí quer falar, quer fazer, quer acontecer, quer redescobrir a roda. E aí, a impressão pessoal minha. E as pessoas que estão há muito tempo no mercado, nas nossas profissões, se sentem um pouco acuadas, né? E aí fica uma comunicação difícil. Ó, o Victor falou duas coisas aqui, que esse filme que ele citou retrata os dilemas e o preconceito de uma pessoa de idade que sofre, que uma pessoa de idade sofre dos mais jovens em relação à tecnologia e coisas do tipo. E que o que ele sente é que a competição do mercado de trabalho faz com que os jovens ataquem os mais velhos e os mais velhos ataquem os mais jovens, cada um com seus preconceitos. Isso, eu já passo a palavra para o Pedro. Isso que você falou me lembrou de uma discussão que eu tinha, né, visto bastante na internet quando o Twitter existia ainda, que são as pessoas da minha idade, da minha geração, né, os millennials, que agora estão começando a ocupar cargos de liderança nas empresas. Então, o pessoal ali na casa dos 30, 35, que ficam falando mal da geração Z por coisas que, tipo, ai, nossa, porque essa geração é muito preguiçosa, essa geração não sabe mexer no computador, não sabe fazer uma tabela no Excel. E aí a gente não percebe que a gente está reproduzindo os preconceitos que a gente sofria quando entrou no mercado também, né? Então, de não ser levado a sério, de ser chamado de preguiçoso, não sei o quê. E, sei lá, faz 10 anos que eu já falei para vocês algumas vezes, né? Que eu não sou professora no meu dia a dia, eu sou tradutora e redatora. Mas eu dou aula em cursinho popular desde faz muitos anos já. Mas, enfim, faz 10 anos que eu estou no mercado de trabalho. Quando eu entrei, eu escutava que, porque essa geração, eles não querem nada com nada, porque eles são preguiçosos. E agora eu escuto o pessoal do meu trabalho falando dos estagiários a mesma coisa. Tipo, estagiário vem aqui e não quer fazer nada. Dá 6 horas da tarde, a caneta cai, o cara não se esforça, sabe? Então, entra muito nisso que você está falando, é uma impressão pessoal, Vitor, de que rola uma intimidação, né? Tipo, eu não quero que essa pessoa pegue meu lugar, então eu vou falar que ela é preguiçosa, e aí, por outro lado, eu, quando sou jovem, vejo pessoas mais velhas, eu falo, puta, esse cara aqui é muito atrasado, ele
não tá ligado no que ele tá falando, porque eu já aprendi aqui, sei lá, no Senai, eu aprendi aqui na ETEC, na faculdade, que não é assim que funciona e eu tenho a solução para esse problema. E aí a gente não se comunica, né? Pode falar, Pedro. Acho que Pedro tinha erguido a mão e não tá aqui. Eu tô sim. Eu só ia mencionar que tô nas coisas. Mas eu só ia mencionar que. Só ia mencionar duas coisas. A primeira é que acho que por eu estar crescendo, tô começando a ter uma forma mais fácil de me conectar com pessoas mais velhas. Por mais que às vezes, tipo, tenha coisas tipo brincadeirinha ou coisa do tipo que eu não interajo muito. Então acho que eu acho que essa questão também envolve, né, de interação e comunicação, que às vezes é uma barreira que muito jovem, muito adulto tende a ter, às vezes por medo, às vezes pelo estilo da pessoa, às vezes por de fato ideais. Eu acho que isso também cria essa barreira de falta de comunicação, também acaba prejudicando essa interação dos jovens com os mais velhos. Uhum. E uma coisa que eu queria comentar com vocês, que a gente está falando bastante da perspectiva da nossa juventude, né? Mas o que vocês observam no mercado de trabalho, assim, como que vocês enxergam essa questão de que a pessoa ali, quando está com 45, 50, já começa a ter dificuldade, tipo, se perder o emprego, lascou, vai ser muito difícil voltar para o cargo que estava, principalmente se for mulher, né? Como vocês pensam nisso? Que nessa questão do etarismo, sob o ponto de vista de que o capitalismo cobra da gente que a partir de certa idade já está tarde demais para trocar de profissão, e depois já está tarde demais para você querer ocupar um cargo novo, e aí chega uma época que você tem que se reinventar, pelo menos pelo que eu observo, assim, das pessoas mais velhas, das mulheres mais velhas, né, que eu convivo mais com mulheres, assim, que eu convivo na minha vida, de que está muito tempo desempregada, e aí tem que começar a procurar algo novo. Como que vocês enxergam essa questão? Porque até agora a gente está falando da perspectiva de que são pessoas mais velhas no mercado, que estão inseridas no mercado, né, na roda do trabalho, do capitalismo ali, e que estão se sentindo intimidados com jovens. Mas e quando a gente está falando de preconceito de idade, no sentido de que as empresas não querem dar oportunidade para pessoas mais velhas, por N fatores? Acho que eles não querem dar mais essa porque acho que essa questão está mais relacionada, tipo, ele tem tal idade, então ele já não consegue, ele já não aguenta mais o tranco, sabe? É mais ou menos nesse sentido, eu acho. Uhum. Eu vou compartilhar com vocês a minha experiência pessoal no meu emprego atual. Eu trabalho agora numa empresa de engenharia, né? Eu faço a parte de linguagem ali dessa empresa. E aí tem bastante gente jovem, mas o pessoal do escritório que eu trabalho, que são vários escritórios, é uma galera ali que tem ali os seus 50 a 60 anos. Essas pessoas têm muita dificuldade com tecnologia, então eu passo boa parte do meu tempo ajudando a formatar texto, a inserir figura no Word, às vezes a fazer a gente tem uma reunião no Teams, a pessoa não sabe colocar um fundo de tela. Só que, por outro lado, são pessoas que estão no mercado de trabalho há 20, 30 anos. E aí, se você senta para tomar um café ou para escutar um conselho, elas têm uma perspectiva da vida e de como funciona a empresa que eu trabalho em si e como funciona o mercado, que talvez é uma esperteza que eu ainda não tenho, que uma pessoa mais nova que eu ainda não tem. Então, mas eu acho que o local de trabalho onde eu estou agora acerta muito no sentido de conseguir integrar bastante, desde o estagiário de 18 anos até um senhor lá que tem 80 anos de idade e que ele tem um cargo lá na empresa que eu trabalho, tipo de mestre, assim, que ele
uma pessoa que é um engenheiro muito mais velho, assim, né, muito antigo, que é muito respeitado ali. E aí, isso se dá dentro desse microespaço do meu trabalho, porque rola um esforço de integração. Então, sempre está tendo atividade, sempre está tendo reunião semanal, onde todo mundo tem direito de falar. Claro que tem rusga, não é perfeito. Trabalhar não é. Ninguém gosta de trabalhar, né? A gente trabalha porque a gente é obrigado. Eu gosto de estudar, eu gosto de bater papo, tomar sorvete, não gosto de trabalhar. Mas, assim, o lugar que eu trabalho é agradável nesse sentido. E tem políticas de incentivo de contratação de pessoas mais velhas também. Então, eles incentivam muito o pessoal indicar gente que já tem bastante experiência para trabalhar. Mas eu sei que é raridade, né? E aí eu trouxe isso porque eu queria encaminhar então para a nossa conclusão, né? Então vamos lá. Talvez vocês não tenham percebido, mas a gente já conseguiu montar uma introdução, né? Aqui uma tese. Dessa vez não teve muita polêmica, mas se tiver também me corrijam, não quero falar por ninguém, mas de que a gente concordou aqui, né? Que o etarismo é um problema que existe na nossa sociedade e que atrapalha o desenvolvimento do mercado de trabalho ali, né? Tanto pela falta de oportunidade e pela falta de, entre aspas, ser levado a sério dos mais jovens, quanto pela questão de que os mais velhos sofrem para adaptação ali em relação à tecnologia, em relação a novos tipos de pensamento, em relação à recolocação no mercado. E aí a gente trouxe alguns argumentos, né, sobre os nossos dilemas, mas eu acho que dá para cada um desenvolver melhor na sua casa os seus argumentos sobre por que isso é prejudicial, por que essa divisão é ruim, tanto no sentido de que, cara, eu acho que uma coisa que todo mundo aqui já deve ter pensado, ou escutado alguém pensar, né, quem ainda não está procurando emprego já deve ter ouvido falar nisso, o quão absurdo é, por exemplo, que as empresas exigem experiência para vaga de estágio. Então, como que eu vou ter experiência se eu nunca trabalhei na minha vida? Se o estágio é para eu aprender a trabalhar, como que eu vou... Que tipo de... Aí você tem que ficar inventando coisa para conseguir ser entrevistado. Tipo... Então, tem esse preconceito no sentido da entrada do mercado, né? Quando a gente é muito novo. Enfim, a gente aqui falou bastante coisa, né? Sobre essa competição, sobre o modo de defesa. Acho que o Pedro trouxe os pontos da sabedoria dos mais velhos, né? Que é uma coisa para a gente olhar. Enfim, Frank falou de se sentir, às vezes, meio acuado nos debates do trabalho dele por ser jovem. Acho que a gente trouxe uma troca de experiência bem legal aqui. Mas então, beleza, gente. A gente concordou que a gente tem um problema de etarismo no mercado de trabalho, que isso está dificultando arrumar emprego. Arrumar emprego não, que está dificultando, né, a vida no geral dentro do mercado. Mas aí, qual que é a nossa proposta de intervenção? Então, se você pudesse fazer alguma coisa que não fira os direitos humanos para resolver esse problema, o que você faria? Como que a gente promove a igualdade de idade dentro do mercado de trabalho? Que tipo de medidas que a gente pode tomar? Alguém quer arriscar alguma? Uma boa pergunta. Porque idade não dá para se alterar, gente. Uma vez, não temos uma máquina de voltar no tempo. Talvez que as empresas possam tentar, de alguma forma, que nem nas escolas, por exemplo. Nas escolas, tem escola que propõe que os que já estão mais lá, aqueles que já estão mais tempo, como é que a gente chama? Não pega, então, é calouro, né? É calouro que estão mais tempo? Veterano. Quem está mais tempo é o veterano. Veterano, peguem leve ou sejam amigáveis com os calouros, né? Talvez poderia ser aplicado nas empresas. Eu não falo no sentido tipo fazer bullying, mas tentar interagir de uma forma mais saudável, talvez. Uhum. Então, Ah, promoção de atividades, de políticas que dentro das empresas que tornem o ambiente de trabalho mais agradável, né? Integrações mais agradáveis ali entre os jovens e os mais velhos.
Ah, tá. É É isso mesmo. isso? É, exato. Acho que fica melhor, sim. Tá. E aí, quando a gente pensa mais a nível nacional, assim, vocês acham que o governo poderia promover mais políticas públicas de incentivo ao primeiro emprego, por exemplo, para que as pessoas mais novas entrem no mercado? Ou alguma coisa no sentido também de. Eu não sei, tá? Eu não tenho esses dados de desemprego das pessoas mais velhas, mas a gente pode pesquisar. E aí, para a aula que vem, quando a gente fizer esse nosso momento de debater como foi a escrita da redação, a gente pode falar, mas de alguma coisa de incentivo para que as pessoas mais velhas retornem ao mercado, alguma coisa assim? Faz sentido isso para vocês? É que no caso, para voltar ao mercado, é que eu acho que isso não depende tanto do governo, professor, porque isso iria depender mais da empresa e qual seria a função que a pessoa mais velha iria atuar, né? Porque, tipo, ah, eu incentivo uma pessoa, sei lá, com mais de 60 anos a voltar a trabalhar. Teria que ser, ao mesmo tempo, um emprego que ela teria um salário adequado, mas que não fosse muito difícil para ela. Porque 60 anos, gente, é meio dificilzinho uma pessoa com 60 anos, um adulto, né, com 70 anos ou 60, conseguir achar emprego. Sim, e isso. Só fazer um comentário sobre isso que você falou, que eu acho que isso é meio cruel até, porque na cidade a pessoa tem que estar aposentada, né? No mundo ideal, no mundo de segurança alimentar, de segurança financeira, uma pessoa da cidade já contribuiu bastante para a economia do nosso país e está na hora dessa pessoa descansar, né? A não ser que seja da vontade dela fazer atividades, mas é bem pesado, né? A gente viver num país que as pessoas na terceira idade têm que buscar uma fonte de renda para além da aposentadoria. E vai ficando cada vez mais assustador, né? Mas enfim, no sentido de que talvez a gente não se aposente. Mas eu só queria fazer esse parênteses, porque isso que você falou, né, de pessoa de 60 anos procurar emprego já fisicamente cansado e tal, é uma coisa pra gente pensar mesmo. Ah, a não sei que seria, tipo, como eu disse, teria que ser um emprego, a não ser que, tipo, as empresas, talvez, tipo, fazer um acordo do governo com empresas para fazer, não 100% do governo, porque eu acho que não daria muito certo, mas, sei lá, um acordo do governo com empresas que, para incentivar a contratar mais pessoas que estão mais na flor da idade, para poder voltarem a trabalhar e fazer uma análise melhor para quais cargos elas iriam atuar dentro da empresa. Porque eu não acho certo colocar assim, um homem de 60, 70 anos para carregar a caixa pesada, gente. O cara já tá com a coluna toda arrebentada, vamos arrebentar ainda mais? Claro. Coloca ele em uma posição mais tranquila, que ele não corra tantos riscos de se machucar. Poderia ter esse tipo de parceria, poderia também ter o incentivo dos adultos dentro da. Talvez nem dentro de empresas, mas na sociedade como um todo. Buscar entender, buscar, buscar ter uma comunicação mais saudável, uma comunicação mais calma com pessoas mais novas. Uhum. Mantendo respeito, é claro, né? Porque não adianta nada, tipo, um adulto ou um jovem ficar xingando um ao outro ou desprezando um ao outro, entende? Essas são as melhores que eu consegui pensar. Eu acho que está num caminho bem legal. Eu acho que esse caminho da conscientização da promoção do respeito é bem interessante. E tem a ver também com esse texto aqui em específico, né? Que é essa propaganda da Prefeitura de Curitiba sobre a idade da professora Jane não limitar a criatividade dela, né? É uma mulher de quase 70 anos, que tem mestrado e que trabalha como
youtuber, que tem um canal no YouTube. Isso é uma coisa para a gente pensar, porque às vezes a gente imagina que essa é uma atividade para uma pessoa mais jovem, né? A gente já tem um preconceito de que uma senhora não vai saber fazer o manejo de tudo que é necessário para ela ter um canal, por exemplo. Enfim, eu já coloquei o texto no Drive, esse proposta de redação 23/9. Peço que vocês escrevam, joguem no Sapiência, mandem para o meu e-mail, tá aí fixado o meu e-mail. Vamos debater. Aí, semana que vem, a gente vai ter 2 aulas, né? Eu quero usar 20 minutinhos só para a gente debater como é que foi essa redação. E o resto a gente vai fazer um simulado de questões de interpretação de texto. Então, eu vou tentar cronometrar as respostas. E aí eu peço o engajamento de vocês também, que vocês compareçam e, se possível, no momento da nossa aula, estejam com papel e caneta na mão, para a gente poder fazer essa mini provinha, tá bom? Enfim, pessoal, obrigada por hoje. Já deu nosso horário aqui. Eu estou gostando bastante das nossas últimas aulas. A gente tem debatido bastante, né? Essa reta final eu sei que não é fácil. Então, para além disso, se vocês quiserem conversar sobre esse sentimento, né, de pré-prova, podem desabafar também. Eu sei como é difícil de verdade, gente. Eu prestei vestibular 3 vezes até eu passar na USP. Eu entendo como não é simples. E fica aquele frio na barriga, né, quando vai chegando no momento da prova. Mas fiquem tranquilos, confiem na capacidade de vocês, eu confio bastante. E é isso, pessoal. Beijo, boa semana para vocês. Qualquer coisa eu tô aqui, tá bom? Vou interromper aqui o compartilhamento. Obrigada.